importância desse encontro, dessa integração do Estado com a União com o Exército Brasileiro? Bom, primeiro agradecer a presença do General Richard aqui no CMO, dando essa visão muito clara, né, das atividades do Exército Brasileiro, das suas missões no Brasil inteiro, e em especial aqui no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste como um todo. Dá para ver muito bem a clareza de objetivos, os meios empregados, toda a capacidade operacional do Exército. É importante que a sociedade civil aqui representada, que esteve, conheça um pouco dessa realidade. O General Baganha também apresentou especificamente sobre o CMO, e nós temos aqui no Estado, como foi mostrado aqui também, o privilégio de ter o CMO com uma série dos programas estratégicos do Exército presentes aqui. Isso ajuda muito ao Mato Grosso do Sul. A segurança pública ajuda no social, ajuda na garantia de toda essa estrutura que nós temos de investimentos dentro do Estado, porque isso passa tranquilidade para o investidor. Pode parecer que são coisas completamente distintas e não são. A segurança pública ela faz parte de um item que muitos dos investidores que vêm para cá, que são internacionais, colocam um volume de recursos expressivos, que geram emprego, renda, desenvolvimento para o Estado. A segurança pública ela tem essa capacidade de dar tranquilidade ao investidor e é fator decisório, muitas vezes, para que se venham para cá. E o general coloca todas essas ações aqui, que é um grande aliado do Mato Grosso do Sul. Governador, aproveitando o gancho, tem algum projeto de parceria entre o governo do estado e o Exército para fazer justamente esse combate ao narcotráfico, né, que é um problema muito sério aqui em Mato Grosso do Sul? A gente já tem a Operação Ágata, né, que atua nessa frente, mas tem alguns outros projetos que estão em vista, como que vai ser colocado em prática? Elas são permanentes, né? O secretário de Segurança Pública, que aqui estava conosco, o Dr. Videira, ele tem uma relação de trabalho permanente com o Exército Brasileiro. A Operação Ágata é uma ação específica, grande, mas uma série de ações de informação, troca de conhecimento, ações específicas do Exército, quando assim demandado, são permanentes, como no combate a incêndio, por exemplo, que nós já estamos programados para 2025, do ponto de vista das Forças de Segurança estaduais, e conversando com a União e o próprio Exército Brasileiro, para casos precise, estarmos presentes novamente nessa coordenação. E não vale só para o Exército, vale para as Forças Armadas de uma maneira geral, porque a Marinha é engajada, a Força Aérea Brasileira é engajada. Então, essas ações elas são permanentes e o Mato Grosso do Sul, repito, ganha muito com essa interação, com essa parceria e com essa facilidade que nós estabelecemos de comunicação entre as instituições. Isso ajuda muito na coordenação e no resultado para a nossa sociedade. Governador, o general comentou que até 2035 a expectativa é que 20% do Exército seja formado por mulheres. Eu queria saber se aqui em Mato Grosso do Sul a expectativa para esse ano, tendo em vista que foi o primeiro ano de aliciamento militar feminino, foi atendida? Qual tem um número? Eu vou deixar para o general responder, que aí é com eles. Os números foram apresentados, né? Nós temos 3 unidades nisso, 3 unidades aqui que vão ser objeto desse projeto piloto 2026, e nós temos certeza que depois do avançar dos anos, a cada ano nós vamos ampliando essa quantidade de organizações militares e o efetivo também vai sendo aumentado até atingir aquele patamar de 20%. Mas o Comando Militar do Oeste aqui com o Campo Grande já começa no ano que vem, já temos aqui 3 organizações com esse desafio. Ô, João Menel, você explanou um pouco sobre a sua palestra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades e as perspectivas do Exército Brasileiro ao longo dos anos. Olha, eu mostrei até aqui no slide, eu fiz um comentário que se eu apresentasse há 100 anos atrás os desafios, aquele desafio dos recursos estaria presente, com toda certeza. Realmente é um aspecto relevante para o planejamento militar, contar com recursos previsíveis. Eu acho que o maior desafio hoje nosso é esse, é contar com previsibilidade orçamentária, de modo que a gente possa programar no médio e no longo prazo as aquisições necessárias para obtermos as capacidades que nós precisamos ter. Temos que fazer o nosso trabalho. Eu acredito, eu sou otimista, eu acho que as coisas estão caminhando bem. O nosso ministro Múcio está muito empenhado nisso. Os comandantes de força, eu falo em nome do comandante do Exército, General Tomás, têm se dedicado diuturnamente a esse trabalho. E eu estou aqui também para isso um pouco. Eu ouvi agora há pouco aqui do nosso governador, né, uma palavra de incentivo, de apoio. É muito importante só ele ter permanecido todo esse período aqui conosco, dialogando conosco e assistindo a nossa apresentação, dá uma demonstração clara de como a sociedade brasileira está motivada por esse tema e nada mais exemplifica isso que a presença aqui do governador de estado tratando desse assunto conosco. O senhor citou muito a questão das redes sociais, da internet, da inteligência artificial
De que maneira que você vê essa ferramenta para o uso militar? É uma ferramenta fundamental, nós não podemos abrir mão dela. Nós temos, vou falar da inteligência artificial, nós temos hoje uma diretriz estratégica que coloca o desenvolvimento dessa tecnologia em 2 grandes eixos. Um eixo que é o organizacional, para aprimorar os processos da força, que são muitos, pessoal, logística, finanças e tudo mais. E um eixo operacional, que é desenvolver inteligência artificial para a guerra. Só que a nossa maior preocupação é que seja uma utilização ética, que aquilo que nós vamos fazer com a inteligência artificial não seja imune à interferência humana para que as decisões sejam tomadas de acordo com princípios e valores, né? Então, isso está sendo feito. Em relação a todo esse ambiente informacional, o Exército Brasileiro tenta estar antenado e participando dessas redes, mas sempre com cuidado muito grande de entender que também há muito de desinformação e há muito também de malícia em determinadas postagens que estão ali só para nos desunir e que não contribuem nada para o diálogo. O senhor citou a Terceira Guerra Mundial, uma provável Terceira Guerra. Você pode falar hoje se o Brasil está preparado, está se reunindo, está monitorando essa situação internacional? Não, a Terceira Guerra Mundial, isso aí, na verdade, é uma questão assim, muito de retórica, em função de que alguns pensadores dizem que nós já estamos nela. Então, há pensadores que afirmam que a Terceira Guerra Mundial já começou. As guerras não avisam quando começa, a gente vai fazer isso depois, quando a história for contada, a gente vai identificar em que data que algo realmente começou. O fato é que o mundo está em conflito e nós temos que estar preparados para isso. Seria muita arrogância de parte de uma autoridade militar vir aqui, e não foi isso que eu vim fazer, dizer que nós estamos preparados. Não, nós estamos buscando esse preparo. Para isso a gente precisa de recursos, precisa que o nosso planejamento seja adequado e seja cumprido. Agora, eu não compreendo que, sinceramente, que nenhuma nação do mundo esteja plenamente preparada para um conflito de uma magnitude como essa. Eu acho que estamos todos nós tentando evitar que isso aconteça. Governador Generais, a rota bioceânica abrirá novos mercados no Brasil, Mato Grosso do Sul, e encurtará distâncias, principalmente em minas de cobre e nióbio, que são importantes para o Exército Brasileiro, também até mesmo minerais raros na China. Existe algum plano, pode ser no futuro, que Mato Grosso do Sul possa produzir materiais bélicos todo mundo tem que abrir brasileiro por conta da rota bioceânica e essas distâncias? A gente poderia abrir ele também. Bom, em relação ao plano do Exército, eu vou deixar com os generais novamente, mas a rota bioceânica, ela sem dúvida nenhuma abre uma janela gigante de oportunidades e de ameaças. Todo caminho, toda ação logística, elas têm uso benéfico e também mau uso, muitas vezes por parte do ilícito. Sem dúvida nenhuma que a atuação do Exército Brasileiro na nossa fronteira nos dá muita tranquilidade a quem se aventurar pelo uso do ilícito. Agora, do ponto de vista comercial, para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, a rota é um espetáculo. Amanhã eu tenho uma reunião com o presidente do Chile, lá em Brasília, um almoço com ele, discutindo a rota. O que o Mato Grosso do Sul, hoje ele está tendo um almoço com o presidente Lula, amanhã terá um almoço conosco, discutindo com os empresários do Mato Grosso do Sul, empresários do Chile, já tratando dessa conexão, porque tem um grande interessado nessa história toda, que é o mercado asiático. Não estamos falando só da China, estamos falando do Japão, estamos falando da Indonésia, estamos falando dos tigres asiáticos, são mais de 2 bilhões de pessoas ali presentes, consumidores, e encurta 13 dias de viagem de navio, com 400, 500 quilômetros a mais de rodoviária do que Porto de Santos, num custo muito mais baixo. Então a gente tem uma perspectiva da rota extremamente positiva do ponto de vista comercial. Do ponto de vista militar e de segurança pública, é claro que abre novos desafios. E é por isso que o general está aqui colocando claramente a missão dele, e pedindo apoio no sentido de estruturar cada vez melhor a possibilidade do Exército enfrentar esses desafios. Aí eu deixo aqui para o general discutir as questões de produção bélica e mercado dessa natureza. É inegável que a base industrial de defesa é muito concentrada, assim como a indústria nacional é concentrada no estado de São Paulo. Mas nós temos buscado contatos com várias regiões do país e diálogo junto às federações de indústria para que iniciativas sejam ampliadas. Já fizemos isso no Nordeste, na Amazônia, e aqui também vamos provocar a Federação de Indústrias do Mato Grosso do Sul para que se habilite a produzir, não apenas, a indústria de defesa ela não se restringe a armamentos e munições. Tem muita coisa que pode ser produzida em prol da defesa nacional, em termos de equipamentos, de materiais diversos, de uniformes e tanta coisa, software, tanta coisa pode ser feita também. Então, eu acredito que a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui, dialogando e buscando parcerias e oportunidades que sejam benéficas para todos os setores.
É um trabalho, como eu disse durante a nossa reunião, muito sinérgico. Há uma perfeita integração entre Exército Brasileiro, Governo dos dois estados, Segurança Pública, Indústria, Comércio, todos que se fizeram representar aqui hoje. Tenho dito isso nas reuniões do Alto Comando em Brasília, da facilidade que temos para agir na defesa e preservação da fronteira oeste, o que leva, em última análise, também ao desenvolvimento dessa área importante para o nosso Brasil. O crime organizado ainda é o principal problema nas fronteiras, e que o senhor percebe? É um dos focos de maior preocupação nossa, e citando um pouco também do corredor bioceânico, o próprio governador já ressaltou, junto com as coisas boas, os benefícios todos, é possível que venha uma ameaça maior nessa parte de crime transnacional. O Exército, e particularmente o CMO, tem estudado quais são essas ameaças e como fazer frente a elas.